Hoje discutiremos a resolução do complexo de Édipo. O que isso significa em bom português? Significa que ao falarmos da resolução, nós estamos falando do como o indivíduo pode se livrar dos vínculos mais negativos do complexo de Édipo. É possível pensar que é a partir desse complexo de Édipo que há a montagem básica do nosso ser, daquilo que comumente chamamos de eu. Poderíamos até dizer que o Édipo é uma máquina de fabricação do eu, do ego. Porém, se o indivíduo ficar preso nesses vínculos primários, ao invés de se desenvolver, de evoluir como pessoa, ele pode ficar preso a fixações doentias. Então, quando falamos, da resolução, estamos com isso falando da forma mais positiva que pode se dar dentro do quadro do complexo de Édipo. Eu sei que grande parte das pessoas já conhecem a teoria. O complexo de Édipo é a relação primária que a criança tem com os seus cuidadores. Freud pensou, em sua época, numa triangulação originária, ou seja, o bebê, a criança, primeiro se identificava com a mãe, se desidentificava, se identificava com o pai, se desidentificava e, por meio de uma síntese, criava o seu próprio eu. Entretanto, nós não devemos esquecer que a montagem do eu parte exatamente dessa matéria-prima, inicial, que seria a relação emocional, tudo aquilo que a criança recebe dos pais. Por isso, ao falarmos do Édipo, estamos falando do caminho que a criança deve tomar para a normalidade. Ela vai internalizar tanto a imagem da mãe como a imagem do pai. É lógico, não cabe, infelizmente, nesse vídeo, problematizar a questão da triangulação. Hoje nós temos, outros modelos familiares. Nós temos até famílias homoafetivas. Mas poderíamos dizer que, basicamente, essa função materna e essa função paterna ainda resiste. Isso não tem a ver com a questão do sexo, do gênero em si, mas sim da função que determinado sujeito desempenha dentro desse quadro conceitual. Por isso, a criança inicialmente será amparada pela mãe. Nós podemos dizer que o vínculo com a mãe é aquilo que existe de mais natural, mais visceral, pois a criança sai, do seu ventre e vai parar imediatamente em seus braços e passa um longo tempo da infância dependente da mãe. A mãe oferece cuidados necessários até para a manutenção da vida do bebê. E logo, dentro dessa relação, entra também a figura do pai. O pai, segundo a psicanálise, como função, está vinculado à introdução da criança ao mundo das regras, ao mundo legal, ao mundo social. Não que a mãe também não desempenhe, basicamente, esse vínculo. Mas é importante dizer que, no sentido funcional, a mãe é o primeiro amparo. Como diria Winnicott, a mãe é holding, ou seja, a mãe é um abraço que dá suporte, inicialmente, às necessidades biológicas e também necessidades psíquicas. O pai introduz o contrato social. No sentido funcional, a imagem do pai
inaugura a relação específica com a sociedade. Relação esta, né, que está vinculado a um condicionamento societário. A criança, para se tornar funcional, ela precisa entender o mundo normativo, o mundo das regras. E ela vai migrar da sua natureza biológica para uma natureza social, de uma certa forma, a partir da custódia do pai. Agora, num sentido mais amplo, tanto a mãe como o pai, eles inauguram, né, essa relação humana, relação subjetiva com o nosso entorno, com aquilo que é social, com aquilo que é externo. A criança sai da interioridade para a exterioridade às custas desses seres tão importantes. Por isso, até o psicanalista Erich Fromm, ele chega a dizer que a família é a agência primária, né, formadora dessa parte mental, dessa parte psíquica. A família não deixa de representar um recorte da sociedade na qual ela está inserida. Vejam, né, que por isso o complexo de Édipo ele é muito importante para o sujeito chegar à normalidade. Porém, como tudo, né, tem dois lados, podemos dizer que uma sustentação desmedida, exagerada dos vínculos primários podem prejudicar o desenvolvimento normal. O que eu estou querendo dizer com isso? Pais muito dominadores, muito superprotetores, muitas vezes podem enfraquecer o infante ao ponto dele não conseguir se emancipar, não conseguir ter o que chamamos de resolução do Édipo. Porque nessa resolução, a criança deve ganhar uma razoável força interna, uma razoável, né, emancipação. Só que isso não é algo que se dá por força da natureza, por uma evolução, né, biológica necessária. Aí entra o elemento subjetivo, o elemento da humanização. Se os pais forem neuróticos, a criança também se tornará uma neurótica. Se os pais não aceitam, né, que a criança se emancipe, se torne alguém forte, isso pode danificar muitíssimamente esse padrão de normalidade que está se formando. Nós encontramos no consultório, foi até por isso que eu escolhi esse tema, né? Nós encontramos no consultório pessoas que não evoluíram nesse sentido, né, da emancipação. Homens de 50, 60 anos totalmente dependentes da mãe, dependentes do pai, mulheres, né, que não conseguem também se emancipar, nem muitas vezes se desenvolvem sexualmente. Por quê? Porque estão apegadas à imagem do pai. Então entendam que aquilo que no início é normal, ou seja, o amparo, o cuidado, a atenção dos pais, com o tempo pode se transformar no obstáculo, pode se transformar no oposto, né, dessa situação positiva para o desenvolvimento. Se os pais se apegarem exageradamente à criança, fazendo com que o filho, né, eternize esse infantilismo, isso pode ser desastroso na vida adulta. São aqueles homens, aquelas mulheres que são grandes por fora, mas bebês por dentro. Então a falta de resolução vai acarretar naquilo que podemos chamar, né, desde Freud se chama de neurose. Vai criar
diversas neuroses. A pessoa pode se tornar fóbica, a pessoa pode se tornar obsessiva, pode se tornar histérica. Em outros vídeos eu falarei sobre cada uma dessas neuroses. Mas neste momento o que eu quero que vocês entendam é que a falta de resolução acarreta em doenças mentais, em doenças psíquicas. Por isso, por que é tão importante a resolução? A resolução é a superação da dependência infantil. De certa maneira, nós devemos nos tornar o nosso próprio pai e a nossa própria mãe. E, em sentido mais extenso, o nosso próprio filho. Porque nós damos causa a nós mesmos. Nós fazemos, o nosso eu, a nossa personalidade, nascer como algo original. E, nesse sentido simbólico, poderíamos até dizer que para que o sujeito evolua, para que ele atinja a normalidade, é necessário a morte simbólica dos pais. Entendam que eu estou falando aí de morte simbólica. Por que morte simbólica? Porque essa autoridade, tão forte, tão presente na infância, deve ser atenuada. Deve lentamente ser substituída por partes do meu próprio eu. Por isso, eu faço com que o meu pai, eu faço com que a minha mãe nasçam dentro da minha subjetividade. Eu mesmo me torno autoridade para o meu eu. Vejam que o processo de resolução acarretará naquilo que existe de mais positivo, É isso que dará liberdade, autoestima, vontade própria, de ser algo original, gerar um plano de vida, um projeto pessoal. Isso tudo está ligado a essa capacidade de resolver o Édipo, não ficar preso. E há pessoas que falham. Por quê? Porque isso está muito ligado também à ambiência, ao ambiente, que forma, que dá causa a esse sujeito que vai lentamente se organizando a partir de tudo aquilo que lhe acontece. Prometo que em um outro vídeo aprofundarei esse tema. Nesse momento é o suficiente, você acho que já entendeu o quanto a resolução do Édipo é importante. Se gostou, curta o vídeo, divulgue para outras pessoas. Organicamente, o nosso canal está crescendo. E o objetivo é exatamente crescer para atingir mais pessoas com esses temas tão relevantes. Muito obrigado e até a próxima vez.